Muito boa noite a todas e a todos. Isso é só uma metáfora para mencionar um livro muito interessante, mas eu vim, na verdade, para cá para mostrar que eu não sou esse bicho que me pinta, eu não me reconheço por detrás deste monstro agressivo que querem me desenhar. O Brasil precisa mudar, tenho dito eu com muita clareza, porque não dá mais mesmo, acreditem, para estar como estamos. Há diversos números a afirmar isso, mas eu tenho 10 minutos, e a qualidade da distinta audiência me permite ser um pouco mais superficial e telegráfico. Mas o Brasil tem hoje 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, 32 milhões e 200 mil brasileiros empurrados para a informalidade, vivendo de bico, sem nenhuma proteção, excluídos do financiamento, por exemplo, da Previdência Social, que tem como premissa a relação formal de trabalho. E o Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC e Serasa. Isso simplesmente colapsa um dos motores da atividade econômica, que é o consumo das famílias. O Brasil, por essa condição socioeconômica, assistiu perplexo ante a desmoralização do Estado Nacional de Direito a 62.500 homicídios nos últimos 12 meses que pudemos avaliar. 62.500 brasileiros foram assassinados nos 12 meses últimos que pudemos apurar. No nosso país, e eu quero cumprimentar a senadora Cátia Abreu, que me deu a honra de aceitar a tarefa de repartir comigo a grave e honrosa tarefa de servir ao Brasil como minha vice-presidenta. Eu estava lhes dizendo que, se nós não tivermos propriamente uma sensibilidade para a questão socioeconômica ou para a questão social, eu vou lembrar aqui alguns números. O Brasil fechou 1.600 indústrias nos últimos 12 meses. 1.600 indústrias foram fechadas no Brasil nos últimos 12 meses, 13 mil foram fechadas nos últimos 3 anos, do descalabro do governo Dilma para o descalabro do governo Temer, na minha modesta opinião, 4 mil delas em São Paulo. O Brasil fechou, nos últimos 12 meses, 70 mil lojas. Acho que basta para afirmar racionalmente que o país não dá mais para continuar assim. Mas se nós quisermos olhar a questão da retomada do desenvolvimento, que é o que deveria animar o debate, obrigar todos os candidatos a refletirem sobre isso, a situação é solvável. O Brasil tem margem para resolver o problema, só não será trivial. E o mais do mesmo definitivamente agravará o nosso problema. As compreensões superficiais, as interdições ideológicas, que pretende substituir a nossa própria observação inteligente, empírica da nossa realidade, não tem escapatória para um país como o nosso. Os números são terríveis. Então, vamos lá. Se nós queremos retomar o desenvolvimento, temos que ativar os motores que animam o desenvolvimento. O primeiro deles, só em ordem de apresentação, o consumo das famílias. É preciso ajudar a livrar 63 milhões de pessoas que estão fora do consumo porque colapsado no crédito. Isso não acontecerá num sistema financeiro tradicional que nós irresponsavelmente permitimos, me perdoe 1000 vezes a franqueza, mas eu acho que merecem todos aqui a franqueza e a seriedade, porque podem não se gostar das pessoas, mas nós precisamos nos respeitar. Não é razoável em país nenhum do mundo se aceitar concentrar 85% das operações financeiras em 5 bancos. A América do Norte tem 15 mil bancos. E ninguém vai confundir a América do Norte com uma república bolivariana. O empreendimento empresarial brasileiro, que é o outro motor, está colapsado. Todo mundo aqui sabe o que está acontecendo com o nível de investimento privado no Brasil, tendente a zero. Por quê? Porque hoje o consolidado do passivo das empresas brasileiras vai a 2 trilhões, e o número é meio opaco, mas se fala até em 400 a 600 bilhões de reais de créditos de recuperação duvidosa, provocando uma brutal retração também no sistema financeiro hiperconcentrado. Depois, o terceiro motor é o investimento público. Nos últimos 12 meses, nós tivemos 1,1% de investimento consolidado. É o menor volume de investimento da história do Brasil. Desde que se mede esse índice oficialmente de 47 para cá, o Brasil nunca teve tão deprimida a sua fração de investimento. E, por fim, como está demonstrado já no pífio e meramente marginal crescimento de 1 infração que nós estamos experimentando hoje, qualquer crescimento que se aproxime de 2 pontos destrói o equilíbrio do balanço de pagamentos do país na parte comercial e traz para nós o velho filme de uma pressão de desvalorização cambial,
que irradia para os nossos preços, que obriga o Banco Central brasileiro cegamente a atirar em taxa de juros, em preços administrados pelo governo e em preços que subiram once and for all, pelo menos naquela data, provocado pela mudança do patamar de câmbio. Isto não será resolvido com mais do mesmo. Mas é por aqui que eu penso em apresentar ao povo brasileiro, para ser melhorado pela crítica, um projeto nacional de desenvolvimento, cujo fim, quer dizer, a meta estrutural é levantar o nível de formação bruta de capital do país, que é criticamente baixa e não se sustenta desenvolvimento com base em poupança dos outros. Essa ideia de bom mocismo, que nós vamos praticar toda a agenda, está vista agora na Argentina. Todo o bom mocismo internacional foi praticado e a Argentina está indo para o vinagre de novo, com uma inflação de 30%, que é a que nos espera para os próximos 6 meses a 1 ano, se nós não desarmarmos essa bomba. E mais do mesmo, simplesmente exponencializará a bomba que está aí. O bom mocismo, as soluções toscas para problemas complexos, todas foram encaminhadas recentemente, e o Brasil só se deteriora sob o ponto de vista fiscal. A dívida pública brasileira bruta vai a 88% do PIB, rapidamente no ano que vem. E o problema dela não é só o volume. O Brasil tem peculiaridades, anomalias, eu diria melhor, para usar uma palavra bem moderada, que agora eu sou um more presidential, São coisas que me levam a grande indignação, mas o Brasil tem 1 trilhão e 200 bilhões de reais de operação compromissada, cavalheiros. Tendo por titular devedor o Banco Central, e isso vence, eu vou provocar, em 4 dias. Sabia? Mais do mesmo não desarma essa bomba. Calote não resolve, aventura não resolve, ruptura de contrato não resolve, bobagem não resolve, conversa fiada não resolve. Ou nós mobilizamos a sociedade civil brasileira por uma profunda transformação e poderíamos fazer um grande entendimento. Por isso eu convidei uma pessoa que é muito respeitada no setor mais ao centro do espectro ideológico do Brasil, no setor mais identificado com a produção, enfim, com as mulheres, para que a gente possa já sinalizar na chapa, e eu vou apresentar qualquer que seja o risco, muito claramente por onde eu pretendo resolver esse conjunto de equações do Brasil. Eu sou animado porque o Brasil tem alternativas, o nosso drama é político. Tecnicamente tem saída e base física e humana o Brasil tem. E isso é o que eu pretendo qualificar no debate. Por agora, o que eu gostaria de, agradecendo o privilégio de estar aqui, pedir com muita humildade. Eu vou pedir o voto daqui a pouco, mas, por enquanto, nas considerações, por enquanto, eu quero pedir uma coisinha só. Vamos deixar nossas ideias fixas, todos nós, ali fora, pendurado um pouquinho. Não tem problema nenhum, vamos abrir a cabeça, vamos ouvir uma pessoa de bem. Eu não tenho um dia de déficit na minha vida pública. Eu não sou um poeta radical que acabou de descer ontem no espaço. Eu governei o 8º estado brasileiro. Eu governei a 5ª cidade brasileira. Eu fui ministro da Fazenda do Brasil, administrei a economia do Brasil. Sabe quantos minutos, dias ou mês de déficit eu tenho na minha carreira? Nenhum. Sabe o que eu fiz? Eu, governador do Ceará, fui ao mercado, como eu tinha mais sólida receita líquida livre, fui ao mercado e comprei com 15 anos de antecedência 100% da dívida mobiliária do Ceará. Sabe qual é o estado mais líquido, do ponto de vista fiscal, do Brasil? Não é São Paulo, como o Geraldo Alckmin, meu amigo, anda dizendo, é o Ceará. Aqui em São Paulo, você tem os funcionários há 4 anos sem reajuste. Aqui em São Paulo vão eliminar dessas estranhas liminares que surgem no Brasil, com todo respeito, porque eu sou um homem cultor do direito, sou professor de direito, mas o Brasil tem umas aberrações emanadas dessa área que não dá mais para ficar calado. Pois bem, São Paulo passou 8 meses sem pagar dívida. E eu queria, então, ser ouvido, não para que ninguém concordar. Terminou, ninguém concordou, cada um sai, pega a sua ideia de volta e vai para casa numa boa. Eu apenas queria uma oportunidade para falar às elites brasileiras, acreditando que as elites têm um papel essencial na condução e na liderança do país. Muito obrigado por sua atenção. Da Petrobras para fazer investimentos imensos no pré-sal. A segunda pergunta é, na falta de leilões do pré-sal, qual seria o modelo de exploração do pré-sal? Eu ajudei a rabiscar a lei de partilha, na mais desagradável das minhas experiências em 38 anos de vida pública. Sim, eu também fui deputado federal. Naquela ocasião, eu fui o deputado federal mais votado do país, proporcionalmente, e vi como é que aquilo por dentro não pode funcionar, não pode dar certo.
não é? Então, foi uma experiência muito desagradável. Peguei logo Michel Temer e Eduardo Campos. Eduardo Cunha. Perdão, Eduardo Campos, né? Dando as cartas e a roubalheira generalizada, com medidas provisórias, enfim. Período terrível. Denunciei, fui processado pelos dois e tal. E isso é o que me levam a me dizer que eu sou um cara de boca forte, não sei o que e tal. Assim, eu simplesmente, todos os processos que recebi, 100%, são por denunciar a corrupção no Brasil. 100%. Nunca respondi por nenhum mal feito no campo moral, nem para ser absolvido. Em 38 anos de vida pública, ministro, governador, prefeito, com todos os abusos de um certo Ministério Público, nunca respondi nem sequer para ser absolvido. É um parênteses que eu queria fazer. Na lei de partilha, nós ferimos esse debate. E nós deixamos, meus compatriotas, nós deixamos 70% do petróleo do pré-sal, que foi descoberto, prospectado a custo de bilhões de reais do povo brasileiro, livres para a exploração internacional. E reservamos 30% para obrigar a parceria com a Petrobras. Não é razoável que o Brasil abra mão disso. Não é por ilegitimidade, é porque nós temos que ter uma alavancagem para algum nível de recuperação da autonomia tecnológica perdida. Há 3 fatores onde o Brasil apanhará estruturalmente se nós não abrirmos o olho. Por quê? Porque é vã a ilusão de que o laissez-faire, de que o liberalismo, compreendido como o desmonte de qualquer mediação do Estado, guarde coerência com a observação real da vida. Quem está aqui não é nenhum aloprado, nenhum infantil esquerdista. Quem está aqui é um velho experimentado. O Ceará se industrializou com a minha iniciativa. Nós somos o maior polo exportador de calçados do Brasil. Acabamos de fazer girar uma mega siderúrgica no Ceará. Portanto, por favor, não se me confunda. Agora, repare bem, o mundo impõe ao Brasil hoje 3 assimetrias, cada qual mais mortal do que a outra. Há 10 anos, a taxa de juros global nos centros mais dinâmicos da economia é neutra ou negativa. No Brasil, dados oficiais da FEBRABAN, a taxa de juros hoje, com a menor Selic da história, está descontando a duplicata a 51%, 52%. Põe para competir uma economia financiada a 51% e outra financiada a 0% e vê se sobrevive. A segunda é o domínio tecnológico, onde entra o assunto da Petrobras. Hoje, o caráter draconiano das leis de propriedade intelectual é tão violento para um país como o nosso que nós tínhamos 30% da nossa estrutura produtiva em 80 extraídos da indústria, hoje despencou para 11%. É o maior genocídio de indústria da história do capitalismo mundial. Por quê? Porque nós abrimos mão de protagonismo e na tecnologia não tem brincadeira nem retórica. É governo em parceria com a iniciativa privada, seja pelo caminho da encomenda militar norte-americana, seja pelo dirigismo chinês, ou o paz de experimento coreano. Não tem alternativa. O laissez-faire nunca foi capaz de fazer sofisticação tecnológica, pesquisa básica, porque é muito caro e de retorno muito lento, muito demorado. E terceira escala, brasileiros. A China escolherá qual setor do planeta Terra econômico ela vai destruir pelo simples fato de que ela se apresenta para competir com mega, gigantesca escala. E no Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa, que por definição opera no mercado com pequena escala. Mistura os 3 fatores. Uma empresa pequena, sem escala, anacronizada tecnologicamente e financiada de forma estrangulada, não fica um. E como é que nós vamos pagar o passivo externo líquido por essa ilusão? Vamos começar a vender não-tradables, vamos começar a produzir passivo externo em serviços. Só o Brasil faz o que essa gente fez. Proscrevemos Odebrecht, Mendes Júnior, o melhor da construção pesada do Brasil, uma inteligência técnica sem igual, uma expertise, um monte de equipamento, uma engenharia. Destruímos todas elas a pretexto moral, como se a empresa fosse corrupta. Corruptas são pessoas. Os americanos salvaram todas as empresas em 2008 e puniram os corruptos. A Volkswagen foi destruída, foi envolvida no escândalo, os alemães salvaram a Volkswagen e puniram os corruptos. Então, repare, o que eu quero é que a gente vá para as melhores práticas internacionais e pare de praticar estupidez contra o destino dessa nação. O modelo de exploração, então, seria o modelo de partilha? O modelo de partilha que nós ajuizamos em bom acordo. Em bom acordo. E, de novo, a questão aqui é passivo externo líquido.
Alguém daqui inteligente, como todo mundo é, imagina que nós vamos pagar eletroeletrônicos, informática, novos materiais, supercondutores, química fina, meios de diagnóstico médico moderno com soja bruta, milho bruto, petróleo bruto e minério de ferro bruto, essa conta não fecha. Ciro. E nós estamos sujeitos. Foram as commodities bem, a gente expande o consumo, o povo fica feliz, gratifica o governante da data, Lula. E aí as commodities caem, a gente disruptura no câmbio, a população se sente enganada, derruba a Dilma. Ora, esse foi o filme que aconteceu com o Fernando Henrique. Ciro, pulando, já que você falou em Lula, pulando da economia para a política. Recentemente, agora em julho, no Estadão, tem uma declaração sua dizendo: Lula só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga. Botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. Muita gente tem críticas, eu também, a medidas judiciais e iniciativas do Ministério Público tomadas recentemente. Mas eu concentro a minha pergunta na ideia de que Lula só tem chance de sair da cadeia se você for eleito. É a sua frase. Lula só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder, a gente. E organizar a carga. Então, a pergunta é, como fica a independência do judiciário? Porque a questão é a seguinte: o presidente da República não tem a prerrogativa, nem o presidente, nem todos os seus ministros juntos, nem a gente que chega ao poder junto com o presidente, tem a prerrogativa de modificar decisões do judiciário. Não, então, diretamente essa carga a qual você se referiu, nós temos que organizar a carga. Como seria essa carga para reverter uma decisão dos tribunais? Isso tudo é uma tentativa de fraudar uma opinião que, sendo complexa, tenta refletir de forma honesta sobre a vida real do Brasil no meio do mundo. E eu, por desgraça, minha vocação é o direito. Então, assim, eu posso explicar isso como um truísmo, ou seja, uma obviedade que nós no Brasil estamos fazendo de conta que não é. Dois caminhos. Primeiro, o L'Esprit de Loi, de Montesquieu, ali já no século XVIII, e é quem propõe a divisão das funcionalidades do poder político, que ele afirma ser uno e de fato é, e então especializa as tarefas de judiciário, executivo e legislativo, de maneira que o poder controle o poder, le pouvoir, le pouvoir. Isso é uma tese minha, enfim, eu interpretei isso à luz do direito constitucional moderno. O Brasil não estava sob direito constitucional, estávamos sob um período autoritário. E é quem... Como é? Foi só um problema técnico, é isso? Eu já fico pensando que é um bolsominion. Não, não se preocupe, eles estão em todo canto. Alguns são mais elegantes e contidos e tal. E nada contra, nada contra. É só para a gente... Talvez por esse caminho, mas a gente pode ir pelo outro caminho que está escrito na nossa Constituição. Está lá, muito claramente: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido por intermédio de representantes eleitos ou diretamente por plebiscitos e referendos. Ou seja, a Constituição afirma com clareza que os poderes técnicos não têm prevalência sobre o poder originário derivado da força do povo. E isso é o que eu estou dizendo. Agora, vamos pela caricatura. Vocês estavam aonde 2 domingos atrás? Eu acredito que todo mundo podia ter direito, ou se não, de ouvir depois. Eu estava em casa estudando e fui ligar a Globo News. Me avisaram, mandaram soltar o Lula. Aí eu liguei a televisão. Eu sou professor de direito, mas ninguém precisa para entender o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando para o povo, não para uma elite dessa aqui, qualificada, então eu preciso explicar para o povo de maneira que o povo me entenda. Mas é só o seguinte: um juiz do Tribunal Regional 4 manda soltar o Lula sem nenhuma inovação no processo e sem ter atribuição para isso, num plantão no domingo. Aponta um juiz singular da Vara de Curitiba como a autoridade coatora, e não era mais, porque a sentença foi confirmada pelo TRF4, se coatora fosse, era o coletivo da Câmara do Gebran. Esse interpela, o ministro Jobim conhece essa? Um embargo auricular, ou seja, o Moro liga para o Gebran e diz que desobedece. Aí o outro juiz sai de casa, não sei se estava de pijama ou não, isso eu vou brincar com isso,
e traz os autos para ele e desfaz a decisão do colega, do mesmo nível, num processo cuja alçada está no STJ. Para nós que somos profissionais do direito, isso é tudo básico, trivial. E no fim da tarde, o pobre do delegado ficou que nem o cachorro do Tom Cavalcante, que se chamava para dentro. Pirou, porque o cachorro do Tom Cavalcante chamava para dentro e ele dizia para fora, para dentro, para fora. E o cachorro pirava. Pois assim ficou o delegado lá de Curitiba, que recebia uma para fora Lula, para dentro Lula. Isto, o nome disso é baderna. O nome disso é anomia. O nome disso é falta de respeito à lei. Portanto, eu, indo à presidência da República, como chefe de Estado, em interação com outro poder político, que é o Legislativo, vou estabelecer regramentos mais claros, mais transparentes, e para proteger o poder derivado do povo. Olha, isso aqui nós estamos falando no alto escalão da República. Os senhores e as senhoras não têm ideia da quantidade de obras paradas no Brasil. São 7.600, com liminar de juiz, com promotor de justiça garoto, bem intencionado, dando ordem e desordem no prefeito. Ninguém mais tem reputação nesse país. Só o Brasil trata a questão da improbidade como uma coisa aberta. Outro dia peguei o Gustavo Fruito, prefeito de Curitiba, meu companheiro e amigo, honrado, filho de um homem honrado, desistindo da política. Porque, entre outras coisas, o promotor queria processá-lo por improbidade, porque deu ordem a ele para instalar banheiro nos pontos de ônibus de Curitiba. Ora, porra, vai se eleger. Ciro. Vai se eleger e vem dar prioridade aos banheiros do coisa. Então, isso daí é o seguinte: Ciro Gomes, presidente da República, vai fazer a restauração da democracia constitucional e restabelecer a ordem na vida judicial e na vida jurídica do país. Ciro, nessa resposta, você se referiu a fazer tudo isso junto com o Congresso, né? E aí vem mais uma pergunta, que é uma pergunta sobre a ideia de que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe, né? Suas declarações em vários lugares, assim como as do PT, dizem que foi um golpe parlamentar, né? E a sua explicação para isso, também igual ao do PT, é de que Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade. Se ela cometeu ou não crime de responsabilidade é um assunto que provoca a maior polêmica, tem textos a respeito para os dois lados. Mas o fato é que, constitucionalmente, quem decide isso num processo de impeachment não é o STF, não é Demetrio Magnoli, não é Ciro Gomes, não é Dilma, não é Lula. Quem decide isso é o Congresso. E o Congresso decidiu que Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade. Essa é a lei do impeachment. Então, de certa forma, todas as vezes que se fala em golpe parlamentar, está se falando num paradoxo, né? Todo impeachment é, até certo ponto, um golpe parlamentar, porque é quando o parlamento se levanta contra o chefe do executivo, né? Isso foi o impeachment de Nixon, isso foi o impeachment de Collor, isso foi o impeachment de Dilma. A pergunta é, ao falar em golpe parlamentar, não se está, ao mesmo tempo, dizendo que as prerrogativas parlamentares não devem ser admitidas? Eu pergunto isso porque não há impeachment na Venezuela, não há impeachment na Nicarágua, não há impeachment em lugares onde o parlamento está subordinado ao executivo. Só há impeachment onde há separação de poderes. Então, a minha pergunta é, que golpe parlamentar é esse? Dia 2 para 4 de abril de 1964, todos aqui são muito jovens, eu vou só reproduzir uma história, porque ninguém é obrigado, como eu, a conhecer a história do Brasil, porque eu estou dedicado a ela, a República Brasileira, desde sempre, me devotei minha vida. Pois bem, de dia 2 para 4 de abril de 1964, o então Renan Calheiros, da época, chamava-se Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, declarou vaga à presidência da República porque o presidente da época, João Goulart, teria fugido do país. O João Goulart estava no território nacional, pensando se iria resistir ou não com seu cunhado Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul. Portanto, houve uma falha de fato, era uma mentira, mas ele declara, em linha com a Constituição da data, que era a Constituição prodigamente democrática de 46, que a presidência da República estava vaga. Chamou o Eduardo Cunha, da época, que era o Ranieri Mazzilli, para assumir a presidência da República. E este, por sua vez, como o tempo de mandato do Jânio era já mais, do Jânio Jango já era mais da metade,
ele, então, fez uma eleição indireta no Congresso Nacional Brasileiro, em linha com a Constituição. E o Juscelino Kubitschek, por exemplo, acreditou na palavra dos militares de que o processo ali era só para consertar o momento e que as eleições gerais de 65 seriam mantidas. Carlos Lacerda acreditou, Juscelino acreditou, Tancredo, que era o mais inteligente de todos, chamava eles de canalhas, canalhas. Está assim na gravação da sessão. Então, esse negócio de estourado já vem de certa época, quando a gente tem indignação com as coisas. Estava lá o velhinho Tancredo, que tinha assistido o suicídio do Getúlio, e tudo aconteceu. E essa demanda toda foi para o Supremo, que o Ouvidos Moucos fez. Eu até compreendo que o poder político, fazendo uma aberração dessa natureza, está vendo como uma aberração dessa natureza, é muito constrangedor para o Supremo desfazer a ordem do poder político, mas não é não. Se a base de fato é o cometimento de crime de responsabilidade para ensejar o impeachment, a Dilma nem sequer acusada foi. Eu considero o governo da Dilma trágico, e boa parte da tragédia brasileira que estamos vivendo devemos à imprudência do Lula de tê-la imposto junto com Michel Temer. Então, eu já estava lá na briga faz tempo. Entretanto, eu vou presidir o Brasil e não há peste que me derrube, porque eu não vou cometer crime de responsabilidade e não aceitarei golpe contra a presidência da República. A última pergunta é uma pergunta sobre a tributação de dividendos. Uma das várias perguntas que eu tentei juntar aqui do público. A pergunta diz que você tem dito que a tributação de dividendos é algo proliferado no mundo, mas aquele que fez a pergunta lembra que, em geral, e é verdade isso, a tributação de dividendos vem com uma integração com os tributos das PJs, de forma a não existir bitributação. Então, a pergunta é: qual é a sua posição sobre tributação de dividendos e sobre a questão dos tributos sobre as PJs? Veja, eu acho que o Brasil precisa sinalizar para as expectativas, e quem duvidar disso, leia o relatório de revisão da economia brasileira, que saiu hoje de meio-dia para tarde do FMI, que, como se sabe, também não é propriamente bolivariano, né? Pois bem, ou o Brasil desarma o itinerário patrimonial e fiscal do jeito que está galopando, ou nós vamos vivenciar problemas muito graves e muito complexos no país, inclusive e especialmente a deterioração final da confiança do nosso povo nas estruturas democráticas. Não é brincadeira, um homem, foi meu colega, não tenho nada pessoal com ele, o Bolsonaro, está empolgando tanta gente, não é? Por quê? Porque ele representa essa repulsa que o povo brasileiro está sentindo contra todos os que representamos alguma coisa organizada daquilo que a sociologia chama de elite. Elite no melhor sentido da palavra. Então, quando o Bolsonaro vai para a Globo, o jornalismo da Globo acha que tem direito de tutelar a sociedade brasileira. E aí foi para cima do Bolsonaro para mostrar essa tutela. Ele saiu de lá mais herói do que nunca. Olha, ele brincou com a sexualidade do Merval Pereira. Ele fez o Alicama perder a calma e obrigar a Miriam Leitão a ler um editorial com um ponto no ouvido. Ele chamou o camarote de imoral, porque o camarote evade-se fiscalmente de pagar imposto de renda. Então, ou nós abrimos mão das nossas pseudo-convicções que estão nos levando para o desastre e damos um passinho para trás para compreender que o Brasil precisa pensar, refletir. Ciro. E eu vou terminar. Então, repare, e eu, então, estou propondo, para dormir em paz, eu estou propondo concretamente como superar o déficit primário brasileiro em 24 meses. Como eu tenho experiência, eu vou repetir aqui o conselheiro Acácio. Você só resolve o problema de fluxo, de despesa a receita, diminuindo despesa e aumentando receita, vão me perdoar. Onde é que é compressiva a despesa brasileira? No limite, é aquela que leva 51,6% do orçamento, que nem é base primária, é nominal. Despesas financeiras, juros e rolagem de dívida. Quer dizer o quê? Calote? Não, isso não tem sentido, calote, porque isso corresponde à poupança da sociedade. Mas é preciso que o fluxo disso se acomode a um fluxo razoável, porque se vence 1 trilhão 164 bilhões em 5 dias, 4 dias, não tem ajuste fiscal teoricamente possível. Não é possível que não dê para a gente ver isso. Não é possível que não dê para a gente refletir sobre isso, que nós chegamos ao limite em que esse grande balanço dos bancos é uma mentira. Vai micar uma hora dessa.
É só ver o que já está acontecendo na inadimplência no Brasil. Nas famílias, 63 milhões. Com 270 bilhões de inadimplência. Deixa eu terminar. 270 bilhões. Eu desconto nas considerações finais, que eu já estou fazendo aqui. Porque isso é que nós precisamos refletir. Né? Porque conversa mole, todo mundo é simpático, véspera de eleição, o candidato é a coisa mais parecida com o Papai Noel que tem. Eu preciso aproveitar essa ocasião em que a elite do Brasil me dá a oportunidade da gente pensar um pouco com a nossa observação da realidade, com a nossa cabeça, com a nossa inteligência. Então, qual é a minha proposta? Fazer um tributo sobre lucros e dividendos, naturalmente adaptando as incidências do imposto de renda, porque não pode haver bitributação. Isso é óbvio. Eu sou outrora professor de direito tributário. Eu estou defendendo uma progressividade do tributo sobre heranças, que já fizemos no Ceará, o estado mais pobre, um dos mais pobres do Brasil, é o mais líquido do país. Por quê? Porque lá nós cobramos 14% das grandes corporações na Previdência Social, lá nós cobramos o limite máximo da Constituição no tributo sobre heranças, que o mundo inteiro faz. A América do Norte, a menor alíquota é 29%. Claro que todo mundo aqui haverá uma antipatia, porque todo mundo aqui é mais ou menos, né, abonado e tal. Mas eu estou propondo salvar o país. E aí eu vou dar uma olhada nos 354 bilhões de reais de renúncia fiscal. Esse país, nessa situação constrangedora que temos, tem 354 bilhões de reais de renúncia fiscal, parte feita pela Dilma. Isso não é possível. E aí quer dizer o quê? Que nós vamos esquecer? Não, mas é um sacrifício que essas três providênciazinhas, once and for all, viram o fluxo. E não dá para fazer em 12 meses, só porque o Brasil é politicamente irracional. Por quê? Porque nós introduzimos na Constituição o tal princípio da anterioridade. Mas se esse Congresso que está aí aceitasse, a minha grande, parece para alguém, inocência de conversar com o Centrão, não era nada de crença que eles viriam comigo, não há a menor chance de eles virem comigo eleitoralmente. Eles fizeram foi agravar o preço deles para o álcool. Mas eu queria conversar, por quê? Porque eu estava conversando com eles sobre a gente encaminhar parte dessas providências, agora entre a eleição e a posse, para que a gente reverta expectativas e antecipe os efeitos disso. Senão vão ser 24 meses. Quem quiser pensar diferente, vai e assuma o Brasil. Vai, assuma o Brasil. Eu paro por aqui, porque já cansei, já lutei, estou entusiasmadíssimo, mas é a última vez que eu vou disputar. Última vez que eu vou disputar e vou dar tudo que eu tiver para ajudar o país a encontrar o caminho, dentro do marco da Constituição, da democracia, da racionalidade econômica e devolver o país a uma condição mínima de confiança no futuro. Isso é o que nós temos que debater nesse momento. Me perdoe. Não, você está no seu tempo das considerações finais. Então, muito obrigado pela atenção. Não. Ainda tem não, eu estou devendo. 4,5. Muito obrigado pela atenção. Cada um, por favor, sem atropelo, pegue sua ideia de volta se eu não estiver abalado. Né? Mas eu sei, mas já chega. Então, não, só para ser disciplinado mesmo. O que eu queria dizer, eu já falei. Eu quero agradecer muito, honrado o convite, André, prazer em revê-lo. Ministro Jobim, você é um dos homens da República. Eu lamento o senhor não ter sido candidato a presidente da República, que eu, por exemplo, estaria menos angustiado com o futuro da nossa pátria. E a cada um e a todos, vamos nos unir, vamos conversar, vamos unir o Brasil que trabalha com o Brasil que produz. Essa é a minha proposta. Muito obrigado a todos. Como nós estamos vendo, o cabra marcado para morrer está bem vivo.